out your handkerchief. Hallelujah. Let's give the Lord a wave offering. It ain't a sheep. Amen. But they took from the body of Paul handkerchiefs. Hallelujah. Oh, we're marching to Zion. Oh, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Hallelujah. Oh, we're marching to Zion. Oh, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Amen. Oh, that'll make you feel good. I can just imagine those old saints back there before going into the Roman circus there, start walking up that hill, you know, up that little ramp, going up into the lines and saying, oh, we're a marching to Zion. Onward, Christian soldier, marching as to war, with the cross of Jesus glowing on before Christ the royal master, leads against the foe. How do we defeat him with the word? Into battle, see his banner with the cross of Jesus glowing on. We are not divided, all one body we, one in hope and doctrine, one in charity. All it please, I'll say amen. Soon the Lamb will take his bride to the side. All the host of heaven will assemble thee. Oh, 'twill be a glorious sight. All the saints in spotless white, and with Jesus they shall feast eternally. Oh, come and dine, Master Christ, come and dine. Oh, you may feast at Jesus' table all the time. Hey, the great multitude, turn your water into wine. To the hungry call us now, come and dine. Oh, come and dine, Master calleth, come and dine. Dine on the word. You may feast at Jesus' table all the time. Hear the great multitude, turn your water into wine. To the hungry call us now, come and dine. But not this world's vain riches that so rapidly decay. Seek to gain those heavenly treasures. They will never pass away. Oh, to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. When my journey is completed, if to God I have been true, fair and bright my home in glory.
precious blood of God's own Son has saved and sanctified a wondrous people for His name, and they are called the bride. Though here neglected and despised, someday the Lord will bring those chosen ones within the gate, and that's worth everything. All together, when we're inside the gates of pearl, we'll learn a lot of things. We'll have a heart that's made of gold, perhaps 1,000 strings. Oh, we'll sing and shout and May not one who sat here tonight and heard the message, may not one of them be lost in the least child to the oldest person. Que nenhum dos que se assentaram aqui nesta noite escutaram a mensagem, que nenhum se perca, desde o menino até a pessoa mais velha. May their holy desire be only for God and His Word. Que seus santos desejos sejam só para Deus e sua palavra. We know not what hour He may appear, or what hour He may summons us to answer up yonder at the judgment. Não sabemos a que hora Ele pode aparecer, ou a que hora Ele pode nos convocar a responder ali em cima no juízo. What hour He may, as it was, take our card from the rack. Hey, this homecoming time, you've got to go. Não sabemos a que hora Ele o faz, segundo foi. Toma nosso cartão de instante, diga, é tempo de ir ao lar, é tempo de ir. Help us to keep you. Grant it, Lord. Deus, ajuda-nos a nos manter puros, conceda-o, Senhor. May we live till the coming of the Lord, if it be possible. Que vivamos até a vinda do Senhor, se for possível. Everything that's in our power with love and understanding that God is searching the world today, finding every lost sheep. Que façamos tudo o que está em nosso alcance com amor e entendimento, entendendo que Deus está esquadrinhando o mundo hoje, encontrando cada ovelha perdida. May we talk to them with seasoned prayer of love and the Word of God, that we might find that last one so we can go home and get out of this old Eden of Satan here, Lord, that's all built up on lust and beautiful women as so-called in the world with their advertisements on their web. We advertise and want boys to come with jam on their faces and pretty girls with short. Que falemos a eles com oração oportuna de amor e a palavra de Deus, que possamos encontrar este último para assim podermos ir ao lar e sair deste velho Éden de Satanás aqui, Senhor. Tudo isso é edificado sobre a concupiscência de mulheres bonitas, como são chamadas no mundo em seus anúncios.
Anunciamos e queremos moços com geleia em suas caras e meninas com shorts curtos. Right on our radios and televisions and all kind of filth and gum in Hollywood, all kinds of sexy, dirty, filthy dresses for women and man being perverted and taking women's apparel and cutting their hair like women and women like... Aí mesmo em nossos rádios e televisores e toda classe de sujeira e escrúpulos de consciência e Hollywood, toda classe de vestimentas sexuais sujas e asquerosas para mulheres, e o homem sendo pervertido e adotando a aparência da mulher e cortando seu cabelo como mulheres e as mulheres como a do homem. Oh God, what a horrible hour we're living in. Oh Deus, em que hora terrível estamos vivendo. Lord Jesus, come. Oh, vem, Senhor Jesus, vem. Cleanse us by the blood. Take all filth and guile away from us. Vem, Senhor, purifica-nos pelo sangue, tira toda sujeira e engano de nós. Live, Lord. Let us live under the blood constantly before you. It's our heart's desire. And our sin. Permita-nos, Senhor. Permita-nos viver, Senhor. Permita-nos viver sob o sangue constantemente diante de Ti. Esse é o desejo de nosso coração e nosso sincero rogo. Please. Your God laying on this platform, those desks tonight where the gospel has been laid. Lord, here lays handkerchiefs and little parcels that go into the sick and afflicted. Amado Deus, sobre este púlpito, nesta noite, onde o Evangelho tem sido exposto, Senhor, aqui há lenços e pequenos pacotes que irão aos enfermos e aos aflitos. Prayer of faith, Lord, fall from our hearts now in your sight. Que a oração da fé, Senhor, caia de nossos corações agora em Tua vista. Lord, if there be any unclean thing in us, Lord, take us to judgment now, and we plead for mercy. Então, Senhor, se há alguma coisa suja em nós, Senhor, toma nossa, leva-nos a juízo agora e rogamos por misericórdia. To us what we're doing wrong, Lord, so we can ask to take the blood and cleanse us. Revela-nos o que estamos fazendo mal, Senhor, para assim poder pedir e tomar o sangue e purificar-nos. These sick people and make them well, Father, whatever it's going to, wherever they go, let it be so, Father. Cure esta gente enferma e sara-os, Pai, onde quer que seja, que assim seja, Pai. The determination to serve you and you only. Dá-nos a determinação para servir-te a Ti e unicamente a Ti. Lord, grant safety to these dear people that's on the road home. Thank you for how you've healed the people. And Sister Shepherd, Mother Shepherd's little boy, Conceda ao Senhor, conceda segurança e estas amadas pessoas que estão de caminho a seus lares. Obrigado pela forma em que Tu tens curado as pessoas e o garotinho do irmão e irmã Shepherd, ferido na bicicleta. I pray that no evil will come to that. The little fellow riding his bicycle, I pray that he'll be all right. Eu rogo que nenhum mal venha a isso. O pequenino dirigindo sua bicicleta, rogo que ele esteja bem. For your healing of these others that we've asked for, and we know that what we ask we receive because we have confidence in the one that made the promise. Give us of thy grace, Lord, and forgive us of our sins. We ask in Jesus Christ's name. Te damos graças pela cura destes outros pelos quais temos pedido. E sabemos que o que pedimos recebemos, porquanto temos confiança naquele que fez a promessa. Dá-nos de graça, Senhor, e perdoa-nos de nossos pecados. O pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Do you love him? O ama você? Do you believe him? Crê você nele? Are you sick and tired of Satan's kingdom? Estão vocês cansados e aborrecidos do reino de Satanás? Do you believe it's coming to the millennium? For his millennium? His Eden? Creem vocês que se aproxima o milênio, até seu milênio, a seu Éden? Been formed today. Look, everything is based upon intellectuals. Creem vocês que está sendo formado hoje? Notem, tudo está baseado sobre intelectualidades. Everything has to be scientifically proved before they'll believe it. Tudo tem que ser cientificamente provado antes que ele o creiam. Ou And eles you o creiam. cannot scientifically prove God. E, antes que ele o creiam,
E vocês não podem provar a Deus cientificamente. Set him up, for he that cometh to God must believe that he is, and a rewarder of those that diligently seek him. Oh, Tem que aceitar por fé, porque é necessário que aquele que se chega a Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus 11:6. I don't want to know nothing but the blood of Jesus Christ that cleanses me from sin. I know nothing but Jesus Christ. Oh Deus, nada quero saber senão que o sangue de Jesus Cristo me purifica do pecado. Nada sei senão a Jesus Cristo. All said of old, so I say out tonight, I know nothing among you, all save Jesus Christ and Him crucified. E como disse Paulo outrora, assim dizendo, assim digo eu nesta noite, porque não me propus saber algo entre vós senão Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 2:2. All I know to tell you, that this Bible I believe with all my heart, if I know my heart to be the perfect, unadulterated Word of God. E isso é tudo, eu sei, para contar-lhes que nesta Bíblia eu creio com todo o meu coração, se conheço o meu coração, ser ela a perfeita e inadulterada palavra de Deus. I live. By this I stand. If I had 10,000 lives, I'd like to give every bit of it for this Word. Por isto eu vivo, por isto me apoio. Se tivesse 10.000 vidas, me alegraria em dar cada parte delas por esta palavra, It's the Word of Jesus Christ. porque ela é a palavra de Jesus Cristo. I don't care how much you can try to disprove it, how much science tries to say it isn't trustworthy and so forth. To me, it's the only thing in the world I can trust. Amen. This Word. He is mine. I love Him. Não me importa o quanto eles tratam de refutá-la, quanto a ciência diga que não é de se confiar e assim sucessivamente. Para mim, isso é a única coisa do mundo em que posso confiar nesta palavra. Ele é meu, eu amo. Não ama você? Ele é meu e eu o amo. Quantos dizem isto? Amém. Vamos cantar o hino 89. Terra de Jesus. Deste mundo eu não sou, que deste mundo nós não somos, né, irmão? Estamos passando um tempo aqui. Este mundo sim além, há um país de luz. Oh, não queres ir lá, oh, não queres ir lá, onde as trevas
Vamos ouvir o irmão Benjamin de Jesus cantar o hino Graças Dou. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição. Pelas graças reveladas, graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste, pelas nuvens que há também, pelas rosas do caminho. Vamos cantar o 314, a oração do dia. Senhor, no silêncio desse dia, venho pedir-te a paz e a sabedoria. Quero olhar
feliz cantando assim. Quero ser paciente, ser compreensivo, manso e prudente, e compassivo, ter além das aparências, meus filhos como tu, e assim não ver senão o bem em cada um. Vamos adorar a Deus com nossas ofertas. Agora, sobre o toque do hino Somente Crer, vamos receber o nosso pastor, pastor José Alves. Nosso boa noite a todos nossos irmãos, tanto aqui presente como aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Nós agradecemos a atenção de todos e desejamos que tudo que vocês precisam, vocês terão nesta noite. Graças a Deus. Nós tivemos ontem, foi antes de ontem, lá em Piloândia, visitando nossos irmãos, e estivemos com o irmão Vicente, irmã Maria. Irmão Vicente já está bem decadente, né? Ele teve um problema que eles acharam que era câncer de próstata, mas não era. Depois estourou uma úlcera, vomitou muito sangue, veio para Iporá
e nós todos, os irmãos, oramos por ele, e ele foi curado rapidamente. Já está um pouco caduquinho, o Alzheimer, né? Mas tivemos lá ontem, ele ficou muito feliz, muito alegre, a irmã Maria estava tão tensa, mas quando terminou a nossa visita, ela estava rindo, alegre, feliz. Também estivemos com o irmão Degmar e a irmã Divina, nossa querida irmã Divina, mãe do pastor Heleno. Nós estivemos lá ontem, comemos aquele biscoitinho gostoso, né? Graças a Deus por nossos irmãos. Eu vou falar um pouquinho nesta noite, baseado na mensagem Espírito da Verdade. Existe na Bíblia, no mesmo texto, o Espírito da Verdade e o Espírito de Verdade. O Espírito da Verdade é a palavra, e o Espírito de Verdade é o Espírito Santo. Então nós vamos comentar um pouquinho da mensagem Espírito da Verdade. Eu gostaria que o irmão Pedro colocasse para nós um clipezinho só do pastor Euclides, que ele falou em um encontro de pastores já há alguns anos em Goiânia. Vamos ouvir. Sim. Então isso quer dizer que o nosso próprio intenção, ela passa a ser uma intenção política. E a intenção política, o profeta tem uma mensagem, eu não marquei aqui, o profeta tem uma mensagem que diz que um irmão, um pastor, pode pregar a mensagem 100% correta, na íntegra, 100% correta, na íntegra, sem ismo, sem nada. Só em ele está pregando com a intenção de ajuntar povo após si, ele é falso. Né? Só com a intenção. Diz, não, eu quero um grupo maior, eu quero esse grupo para mim, eu vou ver se eu ganho. Aquele pastor não sabe pregar direito, eu vou lá pregar porque isso aí é política. Isso aí é mal. O profeta diz, isso é falso. Então é interessante as coisas. É lógico, nós para chegarmos à santidade, nós temos que crucificar. E crucificar essas razões, que às vezes nós temos até razão para agir em certo sentido. Mas quando você tem uma razão, que você vai ferir o interior de uma pessoa, essa razão é diabólica. Essa razão... Só isso aí, meu irmão. Eu gostei mais dessa final aí, né, parte final, porque a pessoa fere as pessoas. Quando fere sem intenção, e ele cai em si, arrepende, pede desculpa, isso é consertado, né? A pessoa, por si, ela entende que não foi intencional. Mas quando fere intencional, então isso é diabólico. Porque Deus, o amor é corretivo. Mas nunca um filho que foi corrigido por um pai de uma maneira mais severa, ele não aceita, discorda, e até eles dizem assim, que ele fica, eu esqueci a palavra aqui, mas na maioria, quase 100%, as pessoas, os filhos, são agradecidos pela correção dos pais. É como diz a Bíblia, no momento a pessoa fica triste, aborrecido, mas depois, com o tempo, ele vai agradecer. Então nós agradecemos a Deus por ele não deixar nós sucumbirmos
estar sempre nos advertindo, nos mostrando com as placas indicativas a nossa trajetória pela essa estrada da vida, né? Por esta rodovia. Graças a Deus. Vamos meditar aqui um pouquinho. Aliás, eu vou ler a Bíblia primeiro, né? Está anunciado em Isaías 54, verso 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Pai Celestial, nós confiamos nesta Escritura, como em toda a palavra do Senhor, para nos livrar, para nós sermos livres de toda a armadura do diabo. Porque, como disse Davi, o Senhor nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O Senhor guarda nossos pés de tropeçar, como disse a palavra do Senhor em Deuteronômio. E aqui estamos, ó Pai, sendo humanos, sujeito às fraquezas, sujeito a falhar, sujeito a precisar da misericórdia. E queremos reconhecer isto, ó Pai, porque quando nós erramos e reconhecemos, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos perdoa, ó Pai. E nós te pedimos nesta hora, dai-nos esta sabedoria, esta revelação, em nome de Jesus Cristo. Nos ajuda a aprender a contar os nossos dias, para alcançarmos corações sábios. É o que disse o Salmo de Davi. E nós pedimos que o Senhor seja conosco nesta noite mais uma vez, nos dando a saúde, a libertação, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Assentai, irmãos. Ontem tivemos uma experiência desagradável, né? Cheguei lá numa fazenda e fui olhar uns garrotes que eu tenho lá. E o Esdras foi comigo, ele quer ser o machinho do papai, né? E ele foi comigo lá com o chapéuzinho de palha dele, calcinha comprida, botina. E nós andamos atrás desses bois, e eles correram, foram embora. E quando eu estava voltando com ele, eu escutei os gritos dele atrás de mim. Eu olhei para trás, ele estava cheio de marimbondos. E parado, dando tapa aqui, tapa ali, mas não conseguia se livrar. Eu voltei correndo, peguei ele e fui limpando ele, tirando aqueles marimbondos. Deve ter pegado, acho que 12 marimbondos nele. Aí nós corremos, eu corri com ele e ele gritando muito. A mãe dele chegou, tinha que passar um córregozinho. E eu fiquei desesperado, porque a gente não sabe se a pessoa é alérgica. Porque quando a pessoa é alérgica, poucos marimbondos matam a pessoa. Então eu fiquei pensando em corrermos para o hospital, mas aí me veio aquela compaixão por ver uma criança naquela situação. E eu orei por ele com toda a alma, poucas palavras. Passou um pouquinho, ele falou: papai, vamos embora para Catumbi, que é uma outra fazenda que nós íamos. Falei: meu filho, vamos voltar agora, né? Vamos correr para casa, vamos lá. Ele disse: não, já estou bem, vamos embora para Catumbi. Então eu creio, nós entendemos que foi um milagre naquela hora. Porque 12 marimbondos e uma criança judia muito, né?
A mensagem Sinais Escriturísticas do Tempo, eu quero ler aqui uma parte que o irmão Brana comenta sobre a árvore cítrica que ele viu na fazenda do irmão Saraide. Ele viu aquela árvore ali toda cheia de frutos. Tinha tangerinas, mexericas, limões, toranja e laranjas. E eu disse: que espécie de árvore é esta? Seria como que perguntar assim: que tipo de igreja é esta? Você perguntaria para Moisés, né? Perguntaria para Jesus: Jesus, que tipo de árvore é esta igreja do Senhor? Porque ela tinha 3 classes. E a classe verdadeira era pequena em relação aos incrédulos. O irmão Brana segue aqui, eu vou ler mais à frente. Aí ele perguntou: que espécie de árvore é esta? Ele disse: é uma laranjeira, disse ele. Mas se aquela laranjeira produzir outro galho, eu disse: o que ele produzirá? Porque aquela toranja, tangerina, limão, eram galhos enxertados. É uma natureza desta árvore aceitar outros frutos cítricos, que é da mesma natureza, ser enxertado nelas, ou nela. Aí ele pergunta: mas se aquela laranjeira produzir outro galho, que é original dela? Eu disse: o que ele produzirá? Ele disse: laranjas, porque está vindo do tronco, está vindo das raízes. Eu disse: entendi. Oh, sim, por quê? São todos frutos cítricos. E todos nós alegramos estar em Cristo. Mas quando chegamos ali, com um credo denominacional, que já está muito longe de nós, né? Essa possibilidade de credos denominacionais, nós vivemos através dele. Isto é certo. Mas se aquela árvore alguma vez produzir outro galho, será outro livro de Atos escrito ali. Vai repetir Atos dos Apóstolos. Vai repetir a mesma vida, o mesmo fruto. Será como foi o primeiro galho, que se reproduz. Porque o primeiro galho desta árvore, se referindo à árvore noiva, foi o Pentecoste, foi o Atos dos Apóstolos. Estará cheio do Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo. Espírito Santo. O irmão Brana faz questão de deixar bem saliente. Não existe nenhum credo nisto. Isto será uma palavra. Muitos de vocês têm minhas fitas, possui a mensagem, a árvore noiva. O fruto estará bem em cima. Para as luzes do entardecer, para amadurecer. Todos nós aqui estamos acostumados com árvore de fruto, principalmente essas tradicionais aqui, né? As mangas, elas amadurecem primeiras lá em cima, depois ali por baixo, dentro das folhas, é que vai amadurecendo por último. Então o sol faz amadurecer. É por isso que nós precisamos de estar na presença do sol.
Agora nós descobrimos que eles deveriam tê-los conhecido, mas eles não o conheceram. Do mesmo modo é isto em nosso tempo. Eles deveriam ter conhecido quem? O Senhor Jesus, quando ele estava na terra. Hoje, como nós sabemos, todo o sistema denominacional, religioso, conhece Jesus, porque tem a Bíblia descreve seus atos, conhecem Jesus intelectualmente. Não como Saulo de Tarso conheceu no caminho de Damasco. Não. Eles conhecem por ouvir falar quem é Jesus. Só que a interpretação errônea dos sistemas dizem que ele é uma segunda pessoa da Santíssima Trindade. E ele, na verdade, ele não é uma segunda pessoa. Ele é a única pessoa de Deus na terra. Rapidamente agora, então, chegaremos à mensagem. Jesus estava se referindo lá atrás. E ele fazia sinais, lhes mostrando quem ele era, o Messias, exatamente o que o Messias tinha que fazer, fazendo o sinal do Messias. Porque Deus trata, irmãos, conosco de uma maneira que, dentro da respectiva era, do tempo em que nós vivemos aqui na terra, ele opera em nós. Eu estou falando da igreja desde o princípio e até o fim, não é? Porque ele tinha que tratar com Moisés, como nós todos sabemos, com aquela mensagem de Êxodo. Não existia outra maneira mais bíblica, mais real do que aquela para Moisés. Ele poderia estar pregando sobre o futuro chegada do Senhor Jesus na terra, chamando ao povo ao arrependimento, criando grandes igrejas, levando o povo à santificação, mas aquilo estaria tudo errado. Ele tinha que estar no Egito, tirando o povo dali, para cumprir a promessa que Deus havia feito a Abraão, o pai daquele povo. Era a sua mensagem. E assim, em cada era, Deus veio com um mensageiro e tratou com a igreja através de uma mensagem. E que coisa tão firme é nós sabermos, nos dá segurança, quando nós temos nessa era um profeta vindicado na Bíblia Sagrada para estar nesses dias com a sua mensagem, nos preparando para a coisa mais sublime, que é o arrebatamento. Porque o arrebatamento não é uma casualidade. O arrebatamento não é apenas um acontecimento religioso. Não. Se Deus teve que usar um profeta para tirar Israel do Egito, se Deus teve que usar um profeta para introduzir o Messias, conforme Malaquias 3, João também estava vindicado em Malaquias 3, em Mateus 17, verso 12, 13, ele foi vindicado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, testemunhando a respeito dele. Mas ele estava ali para introduzir Jesus na sua primeira vinda. Ele não podia falar da sua segunda vinda. Ele não tinha uma mensagem para preparar um povo para a sua segunda vinda. Agora, se houve um profeta para a sua primeira vinda, que já estava profetizado em Isaías, Isaías 9, ou Isaías 6, 9. Ou eu troquei as escrituras. Isaías havia dito que Deus nos daria um menino,
e ele seria esse menino que foi Jesus. Mas João veio preparar o povo para receber ele na sua primeira vinda. Agora, esse profeta que vem ou veio para nos trazer uma mensagem de preparação. Esta mensagem não é apenas uma igreja na terra. Eu quero agora deixar aqui claro para os nossos irmãos, ouvintes, companheiros que estão conosco longe daqui, assistindo a este culto, mas eu quero também aprofundar mais dentro do coração do eleito. Porque a maneira como Deus trata com a igreja é através da semente. Aquela laranjeira que nós acabamos de citar aqui, ela podia receber enxertos, mas ela tinha uma semente, e quando ela foi plantada na terra, ela não tinha enxertos, ela tinha uma vida só, que estava restrita ali dentro do germe daquela semente. E ela saiu da terra, ela se tornou uma árvore, ela criou raízes para buscar o alimento, a vida, para que ela pudesse se encher de outros galhos, de outros frutos. Isso mostra que o Evangelho, que o Senhor Jesus Cristo, através da sua palavra, Deus através de sua palavra, Ele tem uma igreja na terra. E as denominações, elas estão enxertadas na Bíblia Sagrada também. Os sistemas religiosos, todos eles estão enxertados na Bíblia, mas cada um produzindo o fruto segundo a sua espécie. Você não pode exigir de um batista mais do que ele tem de batista. Por melhor que ele seja, educado, uma pessoa dedicada à Bíblia, dedicada ao louvor, são pessoas maravilhosas, mas você não pode requerer deles mais do que aquilo. Você nunca vai chegar para uma mulher batista e mostrar 1 Coríntios 11 para ela, que é desonroso para a mulher cortar o seu cabelo. Você nunca vai poder pegar Deuteronômio 6, aonde Deus disse que é desonroso para a mulher usar roupas de homens. Ela não vai aceitar isto, ela vai criticar, ela vai zombar e pode até ficar nervosa, porque ela não aceita aquilo. A sua denominação, o galho onde ela está produzindo seus frutos, não exige isto. Seus reverendos não cobram isto. Agora, hoje, se você for para os pentecostais, que estão aí, pentecostais, neopentecostais e essa coisa toda, você não tem quase como citar a Bíblia para eles em nada. Porque se você começar a ler a Bíblia, você vai ter que pular a metade do capítulo, depois às vezes até quase tudo, porque eles não enquadram mais em quase nada da Bíblia. E são galhos que estão enxertados, mas produzindo de acordo com a natureza da sua denominação. Agora o profeta está dizendo aqui, onde nós estamos lendo, que o Messias mostrou os seus sinais. Caifás, por acaso, viu alguma coisa? Que era o sumo sacerdote do dia, que sustentava a mais bonita religião, que era o farisaísmo, que tinha vindo de Moisés, da lei. Não, ele, muito embora sendo estudioso, sendo intelectual, sendo um grande intelectual, o Anás, aquele homem que instruiu Saulo de Tarso,
que era um doutor também, porém encontrou-se com a luz, encontrou-se com Deus e teve a sua vida, a sua bagagem trocada. Agora aquela mulherzinha lá do poço, quando ele falou duas palavrinhas para ela, ela disse: eu vejo que tu és o Messias. Ela não era, o profeta está dizendo aqui, olha, ela não era uma mulher estudada. Ela não tinha relação nenhuma com estudos bíblicos do seu dia. Ela não tinha nem mesmo relacionamento social. Ela era uma mulher de má fama, que tinha que ir ali naquele lugar buscar água em horário marcado, porque as mulheres perdidas não misturavam com as mulheres honestas. E ela estava ali numa hora especial para elas. Mas lá ela encontrou-se com um homem que era judeu. Como samaritana, ela não podia nem falar com ele. Quanto mais entender a sua linguagem, quanto mais entender a sua pregação, quanto mais entender o maior ministério que já pisou nessa terra, que é o Filho do Homem. Aquela rainha de Sabá, o profeta disse que ela viajou 3 meses nos lombos de camelos, porque lá onde ela estava, ela ouviu falar da sabedoria de Salomão. E o que era a sabedoria de Salomão? É porque ele portava o ministério do Filho do Homem. Ele discernia os corações. Ele revelava os segredos dos corações. E quando Jesus revelou o segredo do coração daquela mulher, ela disse: eu vejo que tu és profeta. Engraçado, a mulher disse isso: eu vejo que tu és profeta. E o Caifás disse: ele é Belzebu. Sabe o que é Belzebu? O chefe dos demônios. Que concepção contrária, irmãos. Que mente contrária. Uma mulherzinha pobre, sem valor nenhum, falar para Jesus que ele era o profeta, enquanto que o Anás, o Caifás e até mesmo o governador Pilatos, sendo bem lembrado pela sua esposa, e ela disse para ele, com certeza ela era uma mulher confiável, ela não estava ali na sociedade, ela estava em casa dormindo. E ela escreveu uma carta depois de um sonho e diz assim: olha, eu muito sofri por causa desse homem. Não entre na vida dele, não te envolva nos negócios dele. Eu estava vendo um vídeo, até gostaria de passar, não tem tempo, um relato sobre aqueles que levantaram contra o presidente Bolsonaro. Gente, morreram quase todos de um dia para outro. Inclusive o Henrique, o quê? Aquele repórter muito famoso aí, não sei o que, Henrique. É Paulo Amorim, isso, obrigado. Famoso, um homem famoso, falou mal do presidente, morreu no outro dia. E assim quase todos. Não está sobrando quase ninguém. Os que ainda estão de pé estão na miséria. Eu fiquei perguntando, irmãos, cadê João Manuel? Cadê Manuel Pontes? Cadê o Cassiano? Cadê o outro ali de outra cidade? Não vou parar agora de citar o nome, senão amanhã eu apanho. Cadê esses homens que foram recolhidos? Sabe por quê? Porque eles eram filhos de Deus. Deus só trata com seus filhos. Deus não trata com filhos de outros. Os filhos dos outros continuam no pecado, no mundo. Mas os filhos de Deus, Deus recolhe.
Agora, eu não estou fomentando o pecado de ninguém. Bem entendido, não estou fomentando, não sou de acordo com o pecado de ninguém, nem com os meus. Porque o dia que eu conformar com o pecado de alguém, eu vou conformar com os meus. Agora deixa aqui eu ver a mensagem que eu estou mais querendo entrar nela, Espírito da Verdade. E um dos grandes problemas para Deus, através dos anos, à medida que a história da igreja avança, é encontrar alguém que ele possa obter completamente em seu controle. Olha, você não vai querer montar numa mula disparadeira. É a coisa mais assustadora. O animal, quando ele dispara, ele perde a noção, ele perde o medo, ele perde a direção. Você não vai querer montar numa égua, num cavalo, e ela vai disparar com você. Ali ela cai em buraco, ela joga o arreio de um lado, você cai junto. Cheguei lá no meu amigo Ismael, ele tem 2 éguas lá que eles compraram lá em São Paulo, parece que custou 12 mil, um negócio assim. Vieram até num carro de ar-condicionado e tudo para chegar lá, essas éguas. Aí ele falou assim, só porque tem uma coisa, essas aí disparam. Eu falei, nem por brincadeira, né? Dispara, pronto. Você tem que montar no animal que você tem controle. Você puxa no freio, ele para. Você vira para a esquerda, ele vira para a direita, ele vira, puxa para trás, ele dá ré. Lá em casa tem o cavalo lá dos meninos andar, chama Franjinha. Ele tem o cabelo cortado assim na testa. Esse menino aqui, ele entra de baixo, agarra nas mãos dele, ele sobe nele até pôr o cabresto da cabeça dele, e eles vêm, montam tudo em cima e saem. Mas é assim, é só tocar na rédea, ele para, chiu, ele para, chiu, ele para. Mas se você montar numa mula disparadeira, você grita chiu, 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 não vai adiantar nada. Lembro do pastor Válmoro. Ele disse que montou numa bicicleta daquelas que freava com o pé, assim, no pedal para trás. E a esposa dele disse, não vai, Válmoro, não vai, Válmoro. Isso é perigoso. E ele de terno, porque ele não ficava sem terno, acho que nem para dormir. E ele de terno, e montou na bicicleta e soltou, fazendo bonito. E aquilo desceu numa ladeira abaixo, e ele bateu o pé no freio dela, ela faz assim, para trás, né? Eu já andei muito nisso. Para trás. E ele disse que o paletó dele esticou assim, ó. E ele vai e gritava, meu Deus, eu não desobedeço mais a Palmira. Jesus, eu não desobedeço mais minha esposa, não desobedeço mais ninguém. E vai, até cair lá embaixo na vala. Então você tem que ter controle. Qual é o melhor freio hoje? Do carro, qual é o melhor freio? Como que chama? Como? ABS. É aquele que você freia, ele prende a roda, não é? Mas não prende de uma vez não, para não capotar, não é? Ele vai prendendo até quando você quer mesmo parar o carro, aí você aperta o pé, ele para aonde precisa. O ABS. Então você está numa viagem para os céus. Nós não estamos aqui apenas, como diz o profeta, para apresentar as crianças, casar os jovens e sepultar os velhos. Não é só para isso. Nós estamos aqui para pregar a mensagem, batizar as pessoas em nome do Senhor Jesus, ministrar a ceia, construir templos, colocar programas de rádios, fazer transmissão pela internet, mas também nós estamos aqui para nos preparar para o rapto. De uma maneira conjunta, nós estamos aqui numa preparação para o rapto.
E Deus tem que cuidar de nós pela sua graça. Deus tem que cuidar de nós pela sua misericórdia. Porque nós estamos chegando numa hora que pensávamos que seria um mar de rosa. Ah, não, eu não tinha nada, agora já tenho um carro. Eu não tinha nada, agora já tenho uma casa. Eu não tinha nada, agora já tenho uma terrinha. Eu não tinha nada, agora tenho uma esposa. Eu não tinha nada, agora eu tenho filhos. Eu não tinha nada, agora tenho uma igreja. Eu não tenho nada, agora tenho meus irmãos. Parece que a vida está indo só para prazer. O prazer da vida, em ter família, em ter as coisas, em viajar, em comer. Comer bem, comer bem. Mas não é só isso, irmãos. A verdade é que nós temos profecias que nós não queremos nem ficar muito falando nelas. Profecias que vão acontecer nos últimos dias. O irmão Branham disse que ele ficaria louco. Um homem da mente como aquela, profeta de Deus, ele diz: eu ficaria louco se eu não tivesse Jesus, se eu não tivesse Jesus para apresentar a minha família, os meus filhos. Eu ficaria louco de saber que esse mundo vai ser varrido por bombas atômicas. Ele vai ser varrido pelas bombas de hidrogênios. O que a bomba de hidrogênio faz? Ela derrete os ferros dentro de uma construção todinha, tudo vira água. Ela derrete a carne de um cavalo, antes dele cair no chão, a carne já derreteu. E isso vai ser usado em breve. A Rússia tem esses fragmentos para explodir o mundo 48 vezes. E os comunistas estão crescendo, hein, gente? Cada dia que passa. O profeta viu 3 ismos: fascismo, nazismo e comunismo. O fascismo e nazismo reduziu a nada, mas ele disse: o comunismo, não, esse vai até o fim. Agora, o pior não é o comunismo. Não é o comunismo. Se disser para uma criança: ó, não vai sair na rua, não tem lobisomem, ele pode até ficar com medo. Mas o lobisomem é só impressão. Agora, não vai sair não, porque tem onça. Aí na beira desse mato tem onça, e ela come qualquer coisa. Ah, então agora já ficou diferente do lobisomem, não é? Então, o comunismo é só um lobisomem, gente. Mas a onça mesmo é Roma. O que vai jogar sobre a humanidade a marca da besta é Roma, é o catolicismo. Ela está em Apocalipse 17, e Deus está dizendo: sai dela, povo meu. Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu, para não seres participante de seus pecados, e para que não incorra em suas pragas, porque as pragas vão cair sobre a Igreja Católica. Aí sim é onde o comunismo vai entrar em ação. Mas isso já é lá na grande tribulação, no fim dela. Nós já estamos nas bodas do Cordeiro há 3 anos e meio. Nem lembramos mais dessa terra, nem lembramos mais dessa vida. Quem é que vai querer lembrar desse mundo de pestilentos? Esse mundo de dores, esse mundo de problemas, decepções. Ah, eu não quero lembrar não, irmãos. Nós vamos ter tanta coisa boa lá para vermos, admirar, que nós não vamos lembrar disso aqui não. Se lembrar, você dá só uma sacudida na cabeça assim, como que dizer, sai de mim, pensamento, e segue em frente. Agora, ele tem uma pessoa hoje, e essa pessoa é aquela que acabamos de ler, quem? Essa pessoa que Deus tem na terra, o
Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa que nós temos que temer, pedir graça, orar e obedecer. Ele é a pessoa que Deus enviou, o Espírito de Jesus Cristo na terra, o Espírito de Deus para manifestar e declarar Cristo através de sua igreja. Veja, apenas para continuar a vida de Cristo através da igreja. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, através do Espírito Santo na igreja. Se o Espírito Santo não estiver na igreja, ele era o mesmo ontem, não é mais hoje e nem eternamente. Essa é a verdade. Agora, é uma coisa tão maravilhosa e, no entanto, é tão simples. Se apenas parássemos e pensássemos, nós pressionamos, nós trememos, nós apenas passaremos e pensaremos, nós pressionamos e nós tememos, entramos em agitações e dúvidas. Você fica sem saber o que fazer, agitado. Irmãos, a hora é de agitação. A hora é de agitação. Vocês veem a agitação em tudo. É na política, é na saúde, é nas igrejas. Esses pastores denominacionais aí, ó, estão tão agitados que vocês não imaginam. As igrejas evangélicas estão agitadíssimas. Está havendo um rebuliço lá dentro. O que tem a ver? Não buscaram paz. Mas a Bíblia diz, quando disserem paz, paz, haverá uma repentina destruição. Agora, se o mundo lá fora está agitado, o sistema político está agitado, como vocês estão vendo. Tem dia que você pensa, agora explode uma guerra. Agora o povo não aguenta mais, sai para a rua em guerra. E a coisa está desse jeito, de tanta agitação. A própria lei, os homens da lei, estão agitando o mundo para ele pegar fogo com guerras. Os próprios homens que deveriam aclamar paz. Por quê? Porque é hora de agitação. Vocês acham que nós da mensagem ficaríamos fora? Não. Nós não ficaríamos fora de agitação, não. Agora, o que precisamos? É de controle nas situações. Billy Paul, nós não podemos esquecer aquilo. Testemunhou quando eles perguntaram para ele qual foi o maior milagre. Irmãos, o tanto de milagre que Billy Paul viu. Ele viu parede abrir e passar uma cadeira de rodas com a mulher. Depois ela voltou e ela abriu de novo. E ela saiu e ela fechou. Ela fechava logo a mulher passar ali. Existe uma coisa maior do que isso? Quantos paralíticos, pessoas contorcidas, e não era só um não, era dezenas, era centenas, levantando de suas cadeiras de rodas, mudo e surdo, cegos, abrindo os olhos na plataforma. E Billy Paul vendo aquilo, ele diria assim, olha, eu tenho que passar 1 ano, 2 anos, só escrevendo sobre os milagres que eu vi. Mas ele foi simples e direto. Ele diz assim, olha, o maior milagre foi ver o controle sobre situações. Irmãos, quando o irmão Branham estava lá na Alemanha, aqueles feiticeiros chegaram ali, sentaram dentro da sua tenda e mandaram falar para ele que ele ia latir igual o cachorro ali, que eles iam fazer ele latir.
E eles iam enviar uma tempestade que ia arrancar aquela tenda e jogar a quilômetros para lá. Eles iriam chamar, e tem uma coisa, eles chamariam mesmo, se não fosse o poder de Deus na vida do profeta. Porque eles são feiticeiros. Mas quando o Biripó chegou para o irmão Brana e viu aquelas nuvens negras vindo, e aquele barulho de ventos, aquela coisa, ele chegou e disse: papai, e agora? Papai, e agora? O irmão Brana estava lá olhando sua mensagem, pensando que ele ia pregar, e Biripó está ali: papai, e agora? Papai, e agora? Ele disse: meu filho, Deus está no controle. Deus está no controle, meu filho. Não te preocupas. Então isto era controle na situação do ataque dos feiticeiros. Você vai enfrentar problemas difíceis, e já tem enfrentado e vai enfrentar. Quando você vai no consultório que o médico te examina, pede os exames e diz assim: olha, não tem jeito para você. Não tem jeito, o seu problema é grave. E você sair dali confiado, você sair dali calmo, você sair dali sob controle. Vai para os pés de Deus sob controle. Deus gosta de ver isso, irmãos. Um crente controlado nas situações. Crente confiado. Você não tem o que comer em casa. A doença levou o dinheiro todo. Os problemas e as dívidas e tantas coisas mais. Você está desempregado. Não tem aonde buscar nada. Quantas famílias nesta hora, em grandes cidades, não tem aonde buscar uma xícara de açúcar com ninguém. Não tem crédito para chegar, porque são milhares de pessoas na mesma situação. Mas você, como um cristão, como uma pessoa confiada em Deus, você pode orar, Deus envia, Deus te dá o alimento, Deus te dá a saúde, Deus te liberta daquele problema de filho drogado, de lar pressionado pela droga, família pressionada pela droga. Deus te dá uma libertação destas coisas. Agora, você pega isso que é natural e joga no espiritual. Joga no espiritual. No espiritual é fácil, irmãos. Um povo como o povo da mensagem, que tem o conhecimento, tem a sabedoria, tem a revelação de Deus, tem já a maturidade. Conforme Paulo disse em 1 Coríntios 9, pelo tempo deveriam ser mestres. Eu fiquei pensando hoje, o Esdras está com 4 aninhos, começou a estudar. Daqui 18 anos, ele pode ser um mestre. Aliás, quando ele estiver com 18 anos, ele pode ser um mestre, já feito mestrado. Eles mostraram essa semana o médico mais novo no Brasil, um adolescente ainda, me parece que com 18 anos, 17 anos, já médico. A medicina são 7 anos. Já médico. E quantos tempos nós temos na mensagem? Eu tenho 50, eu tenho 40, eu tenho 30. Então todo mundo aqui deveria ser mestre. Mestre na Bíblia, mestre na mensagem. Porque nós estamos ouvindo, a fé vem pelo ouvir. Ainda que não sabe ler, mas ouve e aprende.
Porque a maneira de se aprender é pôr em prática. Você pega uma égua e ensina ela a marchar. Meu avô era implicado com isso. Naquele tempo só tinha valor o cavalo. E ensina ela a marchar. Mas, passo para lá, passo para cá. É assim, puxa na rede, faz deitar, faz levantar. E aquela coisa toda que todo animal aprende. Mas você solta na estrada, se ela não for marchadeira de natureza, ela vai sair trotando. Ela é matunga, como eles dizem. Ela não nasceu para aquilo. Agora, aquela que nasceu para aquilo, você põe um arreio nela, ela até não é muito de pular, e você doma ela ali, sai nela, ela marcha gostoso, chega balanga assim. Então o cristão, ele tem dentro de si uma retrospectividade, porque ele tem alma. Essa alma veio de Deus. Deus não trabalha na casca, Deus não trabalha na mente, a não ser para entrar na alma. Apenas para entrar na alma. Se ele não conseguir entrar na alma, todo aprendizado na mente fica perdido. Fica perdido. A pessoa não leva vontade nenhuma com aquilo. Quantas pessoas estão morrendo sem Deus, citando a Bíblia de cor, ganhando prêmios para citar a Bíblia de cor? Quantas pessoas pegam as mensagens e lê já 1.200 sermões pregados pelo profeta desta era? Eles lêem inglês, eles lêem tudo, eles ouvem inglês, sabe de tudo que o profeta falou, mas não tem submissão a nada. Porque você tem que ter controle. Vou ler aqui. Para manifestar e declarar Cristo através da sua igreja, veja, apenas para continuar a vida de Cristo através da igreja. Agora, é uma coisa tão maravilhosa e, no entanto, é tão simples. Se apenas passássemos e pensássemos, nós pressionamos, nós trememos, nós tememos, porque tudo isso está no nervo, está na pele das pessoas. As pessoas estão pressionando, tremendo, temendo, e entramos em agitações e dúvidas. Porque aí agora vem a consequência da consequência da falta de equilíbrio. A pessoa entra em dúvida. Dúvida, você pode consultar um psicólogo ou psiquiatra, vai consultar uma pessoa com depressão, ele já começa batendo nos pontos mais essenciais. Você tem esposa? Tem. Você vive bem com ela? Não. Você tem filhos? Tem. Você vive bem com eles? Eles são desobedientes. E a sua vida financeira, como que está? Você tem emprego? Está bem? Não. Eu estou desempregado. E o relacionamento seu com os amigos, como que é? Não, eles está assim um pouco chato, não está me entendendo. Quer dizer, a psiquiatra, ela vai lá nos pontos fracos da pessoa. E aí é duro, é difícil até dele tomar remédio. Quase toda pessoa nessa situação, eles não tomam remédio, eles jogam fora. Eles não acreditam no médico. Quando a pessoa entra em dúvida na igreja, não tem pastor que serve para ele. Ele fica sendo pastor de si próprio. Ele não acredita em mais ninguém. Ele não descansa em mais ninguém. A sua vida vira um labirinto e ele não confia em mais ninguém. É muito
fácil de entendermos. O pastor, ele é um psicólogo. Todo pastor tem que ser psicólogo. Às vezes não é formado, mas ele vive a situação para entender as pessoas. Porque nós entendemos as pessoas até pelo olhar delas. Nós entendemos as pessoas pela roupa que ela veste, pelo andado dela, pela maneira como ela se comporta. Tudo isso demonstra o que ela tem por dentro de sua cabeça. Entramos em agitações e dúvidas, apenas pensando: bem, devo eu pressionar? Não é isso, é apenas ceder. Não é dar coice como égua na cocheira. Me desculpa a expressão. É o trem mais bruto que tem, né? Não, você não vai atacar ninguém. Nós não estamos na mensagem para atacar ninguém. Por mais que nos fira, por mais que mexa com o nosso ego, por mais que zombam de nós. Olha quem foi Jesus diante dos acusadores. O Pilatos dizia: você não fala nada, você não sabe que eu tenho poder de te soltar e poder de te matar? Ele só falou assim: nenhum poder você teria se não fosse dado por Deus, se não fosse Deus permitir. Mas ele dizia: você não fala, eles te acusam, eles zombam. Pilatos queria dar liberdade para Jesus nos seus próprios argumentos. Jesus seria livre daquela hora. Mas ele não quis se defender. Olha aqui, o profeta diz: não é isso, é apenas ceder. Ver, perceber que você não é nada e simplesmente deixar que ele assuma completamente seu controle. Ele quem? O Espírito Santo. Ele assume, ele te dá paz, ele te dá controle. Ele entra em seu coração, tira a nódia, tira a sujeira, tira o mau desejo, tira tudo, desarma você. É como uma bomba desarmada. Você tem dentro de si a química explosiva que poderia explodir o mundo, mas você está desarmado. O que adianta essa bomba? O Espírito Santo te desarma. Ele assuma completamente seu controle, assuma seu pensamento, assuma o controle. É que William Branham tinha nas situações difíceis. Era esse controle. Agora, não pretendo caminhar até Cristo com uma mente vazia. Você não vai ser também uma pessoa desarmada a ponto de não saber o que quer, né? Não, eu quero dizer isso. Você vem a Ele em sua mente certa. E em uma mente penitente e humilde. Uma mente que está nos pés do Senhor orando. Porque nós tínhamos um Pedro que puxava a espada. Nós tínhamos o João que amava. Mas tinha lá um Tiago de oração, que ajoelhava e ficava pedindo: Senhor, dá graça. Senhor, ajuda o irmão Pedro. Não deixa ele cortar a orelha de outro, não. Ajuda ele, Senhor. Porque o Senhor Jesus já consertou a orelha de um, mas se ele cortar de outro, e se ele cortar o pescoço? Porque ele estava ali para defender Jesus. Ele queria enfrentar uma guerra por Jesus. E eu engano, Deus não precisa de mim. Deus não precisa de nós para entrarmos em políticas por ninguém. Deus precisa de nós para orarmos, porque esta obra, ela é do Senhor. Primeiro aos Filipenses primeiro.
aquele que começou a boa obra. Nós achamos que é um homem, não é um homem, mas a obra. Aquele que começou uma boa obra, ou a boa obra, ele a aperfeiçoará. Ele vai cuidar dela, é dele. Essa mensagem aqui no Brasil, no mundo todo, ela é do Senhor Jesus Cristo. Você ora, você entrega nas mãos dele, porque nós precisamos do Espírito Santo para controlar o ânimo. Você vem a ele em sua mente certa, em uma mente penitente e humilde. E então diga: Senhor Jesus, aqui estou eu. É como o gin, não é? Senhor Jesus, aqui está o gin. Agora, está escrito aqui na tua palavra, que tu ainda tens muitas coisas para dizer aos discípulos. Tu disseste que eles não podiam suportá-los agora, não podiam suportar lá, mas as mais fortes viriam, as mais difíceis viriam. Deus não ajuntou um povo para esta mensagem mais fraco do que nas eras passadas. Você olha assim e pensa: se nós tivéssemos aqui aqueles 11 apóstolos conosco aqui nesta mensagem, o que nós não faríamos? Se nós tivéssemos o William Marion Branham ainda aqui com vida, para nós assentarmos com ele e conversarmos com ele, sabe o que ele ia dizer para você? Pegue as minhas mensagens e ouça. Uma mulher chegou lá e disse: irmão Branham, meu problema é o mais sério, é divórcio. É divórcio, eu já casei tanto, e agora eu estou solteiro e quero casar pela última vez. Eu quero saber do Senhor se eu estou certa, irmão Branham. Ela estava vindo para o Evangelho, ela não era crente. Tem muitos querendo aplicar isso aí como se ela fosse da igreja, mas não era não. Ela estava vindo, ela queria pôr a sua vida certa com Deus. O irmão Branham só falou assim para ela: irmã, pegue a minha fita aí, que tudo estava em fita ainda. Pega a minha fita aí sobre casamento e divórcio e escuta. E o que Deus mandar você fazer lá, quando você ouvir, é isso que eu falaria para você, em outras palavras. É isso que eu diria, porque o irmão Branham não mudaria nada hoje em relação a se ele estivesse aqui. Não! Nós temos 1.200 sermões dele. Ninguém se considere desamparado. A primeira coisa que você precisa fazer é ficar atrás do seu pastor. O dia que você não puder ficar mais atrás do seu pastor, pronto, você já saiu da mensagem. Já foi embora. E depois você deve amar a todos. Todos os irmãos. Nós precisamos de unidade nesta hora. Olha os sermões pregados pelo irmão Branham sobre unidade. Tempo da unidade, o sinal. É tempo da igreja unir. Porque o sinal está aí. É o sinal de sua vinda. Esta confusão que o mundo está vivendo, se você pode atribuir à igreja da mensagem, isso teria que acontecer, porque em meio a uma confusão, que virá o rapto. É como eu disse, vocês acham que nós estaríamos assentados aqui, em berços esplêndidos, lembrando de 5 anos atrás dessa igreja? Aquelas comidas gostosas ali embaixo, as pessoas vindo de fora, e nós cantando aqui. Hoje eu estava ouvindo os hinos do irmão Ju e João, e eu pensei: meu Deus, eles estiveram aqui conosco, cantou lá, tanto em Santa Fé. Quantas coisas maravilhosas, quantos irmãos amados, irmão Manuel aqui pregando, ensinando.
Irmã Marinha ali atrás assistindo. Eu penso assim, irmã Marinha, irmão Manuel, vocês é que tinham que ficar por último. Não, irmãos. Você é a pessoa especial de Deus para ficar por último. Deus sabia que você seria essa pessoa que obedeceria, como eles dizem, as costas largas, para suportar o peso desta hora. É um peso nesta hora. É hora de você parar. Não entre em agitação. Não façam isso. Cuidado que o PT está na mensagem. Cuidado que o PT está na mensagem. Nós não podemos agitar com eles. Eu admiro o Bolsonaro, nosso presidente, o equilíbrio que ele tem como militar. Eu fico pensando assim, me dá essa farda aí, essa faixa de presidente aí, pelo menos uma semana. Me dá isso aí, 142, presidente. Mas ele não entra nisso. Ele sabe que ele tem que ter controle nesta situação. Ele é equilibrado para isso. Vamos ficar, irmãos. Nós não temos que preocupar com problemas de outra igreja. Nós não vamos preocupar porque nós não temos responsabilidade. Olha os pastores de peso dessa mensagem. Eu tenho conversado com eles. Eles estão todos unânimes no mesmo sentido. Se eu como pastor local aqui, tenho que conversar, trocar ideias, eu sei com quem eu vou conversar. Eu sei que lado eu vou. Agora vocês esquecem. É claro que tem sentimentos. Eu sei que tem. É humano. Você pode até conversar comigo, falar, desabafar, vir a mim. Eu estou... Telefone, fala comigo. Pode qualquer hora. Mas vamos manter o equilíbrio. Vamos manter, porque Deus está requerendo isto de nós, para o nosso próprio bem. Porque se nós mantermos o equilíbrio, nós vamos poder ajudar as pessoas muito mais do que se nós não mantermos. Irmão Brana disse que a maneira dele ajudar as pessoas era não se envolver em nada. Irmão Brana diz isto. A maneira dele defender as pessoas era não se envolver em nada. Jesus nunca viveu para si mesmo. A sua vida foi gasta para outros. Se você receber isso aqui, irmãos, você vai ver que isso aqui te desarma de muitos argumentos próprios. Porque, afinal de contas, o que é que eu quero nessa vida? Se tudo que eu consigo é para os outros. Isto é perfeitamente vida eterna. O que é vida eterna? É viver para os outros. Isso aqui é vida eterna. Quando você diz que vai à igreja e você faz boas coisas, isto é bom. Ir à igreja, cantar um hino. Falar nisso, todos os irmãos aqui estão me devendo o hino. Todo aqui canta, por que não vem cantar, não é? Canta, ó crente. Você vai cantar um hino, vai fazer uma oração, preparar um ambiente de culto, mas quando você vive a sua vida para si mesmo, você não tem vida eterna. Isso chama-se egoísmo. Pessoas querem ficar em casa diante de uma situação desta e desabafando, eles dizem: eu vou ser crente em casa. Irmão, já saiu da mensagem. Porque o irmão Brana disse que se o Espírito Santo está na pessoa, ele quase não suporta esperar em casa que as portas se abrem
e ele entra para ouvir a palavra e cultuar junto com os irmãos. Se ele tem o Espírito Santo, ele não fica em casa. Você não tem vida eterna é viver para os outros. Está isso aqui na mensagem, aquele dia no Calvário. O profeta fala estas coisas. Vamos orar. Senhor Deus, diante desta verdade, nós não queremos nos apertar, nos colocar em aperto, nossos irmãos, mas queremos que o Senhor nos adverte, porque estamos numa hora muito especial. Precisamos desse equilíbrio, Senhor, para enfrentarmos situações difíceis, horas difíceis, em nome de Jesus Cristo. Ajuda-nos neste momento, toma-nos nesta hora, ó Pai. Eu te peço e agradeço pela tua misericórdia, Senhor. Ajuda cada um de meus irmãos a voltarem para casa e os abençoe nesta hora. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Para qualquer lado que você pensar, você precisa desse equilíbrio. Na hora que nós estamos vivendo. Nós agradecemos a audiência de nossos irmãos, a irmã Miriam Duarte em Cachoeira, o irmão José Antônio Família em Cachoeira, o irmão Emília Alves em Cachoeira, irmão Delavi na Fazenda Vila 3 Flecha. Nome bonito, não é? Irmão Paulinho Pontes em Diorama, estava lembrando de você aqui, irmão Paulinho, Deus te abençoe aí. Irmã Carmeci também em Diorama, ela está aí esses dias. Pedro e Magariane em Cachoeira, Noemi Alves e família em Diorama, Cláudia Domingos, Fazenda Buriti. Cláudia, que dia que eu vou aí te batizar, minha filha? A coisa já está apertando. Claro, você fica à vontade, né? Você e o meu querido sobrinho aí, todos vocês ficam aí à vontade, os seus meninos, lindos como são, né? Que Deus abençoe vocês. A Cláudia também, Deus abençoe vocês. A irmã Vani Santa Fé, irmã Vani, hoje eu ouvi muitos hinos do irmão Ju e João, que coisa. Pensei de passar uma para a senhora, não passei porque não tem jeito, só para ver a senhora chorar. Mas a senhora tem tudo aí, não é? Deus te abençoe, irmã Vani, a senhora é uma heroína da fé, valente no Senhor. Deus abençoe você, seu pastor Salomão Carlos, a quem nós respeitamos muito, não é? Os irmãos de outras igrejas que nos ouvem, nós temos a consideração pelos seus pastores também. Quem sabe o irmão Silvio está nos ouvindo lá, Deus te abençoe. E o Mateus e Beatriz, o que, irmão? Pojuca. Que nome, hein? Deve ser um lugar muito bonito, porque o Nordeste é tudo bonito, né? Está lá em Pojuca, Pernambuco. E a irmã Leia Rezende, ela está em Trindade, volta para sua casa, vai cuidar de seu marido. Família Rezende assistindo, vem assistir em sua casa junto com seu marido. Deus te abençoe, que Deus te guarde. Então nós temos aqui essas conexões. Que Deus continue te abençoando, meu irmão, minha irmã, te leve em paz para o seu lar. Domingo nós estaremos aqui. Irmão Julimar, irmão Bolivar, muito feliz, muito mais o irmão Julimar, né? Porque a irmã Coraci voltou. Deus abençoe vocês, até a próxima vez. Graças a Deus. O irmão Raine está em Goiânia reformando as casas dele, deve vir este fim de semana. Foi uma reforma de pinturas e outras coisas, está alugando para vir embora. Lugar de
descanso na tribulação, vigia fiel na escuridão, descanso na